Ei, queridos, tudo bem com vocês? Sou a Grazi Oi pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? e aqui no nosso canal Gratidão e Graça, onde nós temos os nossos bate-papos semanais que vão, ser divulgados em todo sábado às 7 da manhã do horário do Brasil. E nós convidamos a você, sempre que possível, estar conosco, comentar, se você tiver algum comentário, curtir, se você gostar, compartilhar, para que esse conteúdo também chegue a mais pessoas, abençoe mais pessoas também. E nós somos muito abençoados, porque cada vez que a gente se reúne para fazer esse material, a gente aprende muito. E Deus tem alinhado as nossas vidas assim. Cada vez que a gente chega aqui e fala assim, vamos estudar junto, vamos falar uma parte da Bíblia aqui, e o que está trazendo essa parte. A gente é discipulado também, né? Então, Aprendemos, né? Aprendemos. Então vem ser discipulado conosco. Vamos construir isso juntos. Vamos falar de ira hoje, mas que assunto pesado, né? Ira. Quem é que gosta de falar de ira? Ninguém, né? Um negócio pesado. Mas a gente vai falar de um assunto tão pesado para trazer leveza. Porque a ira é uma coisa que nos prende, nos absorve de uma maneira que é difícil sair. E quando a gente vem aqui trazer para vocês o que a ira faz, a gente traz o conhecimento, a força dessa ira, a gente enfraquece, porque a gente luta com um vilão conhecido e a gente não permite que ela tome um poder sobre a nossa vida tamanho que controle as nossas ações. E para falar de ira, nós temos na Bíblia várias passagens que trazem consequências de situações de ira, mas aqui é uma situação muito grave que aconteceu. Está no livro de Esther, no capítulo 3. Quando você lê o livro de Esther, você vai ter todo um contexto, convido a ler, é um livro pequeno, um livro muito legal, principalmente para as mulheres, que conta a história da rainha Esther. E nesse livro tem uma parte que conta que havia um rei chamado Xerxes e que esse rei nomeou para primeiro-ministro um homem chamado Amã. Esse homem, quando foi nomeado, o rei falou que todos deveriam se curvar, se ajoelhar ante Amã. Reverenciar ele. Reverenciar. O rei Xerxes honrou Amã de maneira que mandou todos reverenciarem ele, se ajoelhando, se curvando ante ele. Acontece que havia um homem chamado Mordecai, em algumas traduções também temos Mardoqueu, que se recusou. E os funcionários do palácio perguntaram para ele por que ele havia se recusado, e ele falou que ele era um judeu. E os funcionários insistiram para ele se prostrar, se ajoelhar, mas ele não fez. E aí o que os funcionários fizeram? Foram contar para Amã que Mardoqueu ou Mordecai não se ajoelhava e não se prostrava, e que ele era judeu. Aí que vai a ira, gente. Lá no capítulo 3, versículo 5, fala assim: Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Olha a ira, como ela é traiçoeira, como ela é cruel e perversa. Não bastava ele matar Mordecai, que desobedeceu. Ele quis destruir, exterminar toda uma nação, o povo judeu, que estava ali, que vivia no reinado do rei Xerxes. E dentre eles, se você for ler mais para frente do capítulo, você vai ver que eram homens, mulheres, crianças, eram todos, crianças dependendo da idade, e depois de matá-los, o rei ficaria com seus bens. E por que essa história fala com a gente hoje? Se a gente for olhar a desproporcionalidade que a ira traz nas nossas vidas, a gente vai ver como ela é perigosa. Em situações cotidianas, quando a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração, e a gente entra num poço que parece que não tem fim, de se vingar, de pagar com a mesma moeda. E se você olhar entre duas pessoas e no centro uma situação de confronto,
você vai ver que entre essas duas pessoas e o confronto é imerso, é embebido em ira. E a ira, quando toma conta das nossas mentes, do nosso cérebro, do nosso coração, faz a gente chegar a lugares que a gente jamais imaginou. Faz a gente ir além de toda a ética, de todo o princípio, de coisas que a gente anteriormente acreditava, porque a ira nos cega, ela nos faz perder o controle. E nas situações cotidianas, a gente pensa que não, mas a gente pode ser tão influenciado pela ira que a gente pode entrar em situações que posteriormente a gente vai se arrepender amargamente. Na grande maioria das vezes isso acontece, né? Você se arrepende. É verdade. E quando as palavras são soltas, elas são como folhas, né? Como fala na palavra de Deus. Elas não voltam mais, elas são como folhas espalhadas ao vento e você não tem como mais recolher aquelas folhas que foram espalhadas. Não tem mais como voltar atrás. E relacionamentos de amor. Às vezes um relacionamento entre pais e filhos, naquele momento de uma ira tão intensa, há o castigo. E quantos de nós já não se arrependeu de alguns castigos? Já olhou e falou assim, eu acho que eu exagerei. Por quê? Porque a ira nos descontrolou. E a recomendação que a gente vem trazer para vocês hoje é parar um tempo. Não agir no momento da ira, não agir no momento do furor. É você parar um pouco para pensar. Porque quando o coração esfria e a poeira assenta, assim você vai tomar uma decisão assertiva, uma decisão equilibrada, controlada. Cuidado com a ira. Cuidado. Em todas as instâncias das nossas vidas, a gente tem que ter cuidado. Em todos os relacionamentos, né? Sim. Pro arrependimento não vir depois, né? Porque às vezes você já toma uma ação e a consequência já foi. Você não consegue voltar para trás. Aí fica só o arrependimento. E eu entendo também que a ira, ela é a construção de diversos sentimentos diferentes. Então, às vezes você começa ali... E não necessariamente... aquele sentimento de ira veio naquele momento ali. Às vezes um momento ele é só uma gota a mais que faz o copo transbordar, né? Então acho que também o exercício que a gente tem que fazer é o que está me tirando do meu centro, né? O que está me tirando ali da minha normalidade. Porque se a gente ficar guardando as coisas e não conversar, às vezes... Vamos pegar, você falou de relação com o filho. O filho te deu uma resposta que você não gostou. Aí você ficou quieto. Vou guardar isso. Aí aconteceu uma outra situação. Aí você guardou também. Até que, às vezes, uma situação até menor do que as anteriores acontece, você estoura, explode, e aí é onde você perde o controle. Porque se você deixar esse sentimento tomar conta de você sair da tua normalidade, você age de forma incorreta, você fala coisas que você não quer falar, e aí agir pode até ser uma questão de você aplicar um castigo, falar, né, ofender, e é muito difícil depois você consertar isso, né? Você voltar atrás, porque é como se você ali... É igual você pegar 2 folhas de papel e colar, né? Depois que secou ali, você espalhar, fica. Talvez até você releve. Não, tudo bem, me desculpa, fiz meu papel, me desculpei. Mas para a pessoa que recebeu aquela ira ali, né? Aquela ação, ela guarda. E é difícil, só Deus mesmo, só o amor de Jesus ali para poder se envolver e zerar aquela situação. Então, assim, temos que evitar ao máximo esse tipo de coisa acontecer. E a melhor coisa que a gente sempre fala aqui também é todos os nossos relacionamentos têm que estar no centro da vontade de Deus, né? Como se fosse o centro da mesa aqui. Tudo que faz com que aquele copo que está em cima da mesa comece a se afastar do centro, tenta voltar para o centro. Porque a hora que ele cai da mesa, já era. Copo de cristal caiu, quebrou, você perdeu ali aquele copo. E é muito difícil você reconstruir aquilo depois. Então, mais fácil você
Afastou um pouquinho do centro, volta para o centro. E quando a gente fala de relações familiares, existe uma poeira que sempre fica. Filhos criados em lares de muita ira, de muito furor, às vezes brigas, discussões, eles vão achar que aquilo é normal. Às vezes eles vão sentir, eles vão sofrer, mas até estatisticamente, nos estudos, né, da mente, das emoções, do comportamento, uma probabilidade maior de que pessoas que vieram de lares disfuncionais, que são lares assim, que tem todos os tipos de problema, mas dentre eles situações de ira, como a gente está relatando aqui, que essas pessoas vão construir as suas vidas também em cima daquele referencial. E para ela vai se tornar normal gritos, agressões, ira, furor. Vai se tornar normal também ter esse tipo de comportamento com as suas próprias famílias. E isso vai gerando um círculo vicioso, né? E aí os filhos deles vão viver também dentro desse contexto disfuncional e vão carregar para si aquela herança de um lar que grita, que é agressivo. E você pode observar que a ira contagia. Se você chegar numa situação de confronto, respondendo na altura de alguém que vem gritar com você, que vem falar alto, que vem te ofender, aquilo vai virando uma grande confusão. E aí você começa a exaltar mais ainda a pessoa e você começa a se exaltar. O clima fica pesado, daqui a pouco aquilo vai crescendo, outras pessoas vão tomando as dores de partes e vai criando ira no coração de outras pessoas, porque ela contagia, ela absorve o coração, absorve a mente, e os efeitos dela muitas vezes não fica só a dois, seja no relacionamento de pai, filho, mãe, filha, mãe, pai, seja no relacionamento de entre cônjuges, entre irmãos, seja numa amizade, numa relação de amizade, até mesmo numa relação profissional, que às vezes você sofre algumas situações que você considera situações de injustiça e você começa a alimentar uma ira por aquele ofensor, de repente uma situação de chefia, e aquilo toma uma proporção maior e de descontrole, a ponto que você às vezes tem que mudar de lugar, porque você não aguenta mais, como a gente fala, eu não aguento mais olhar para a cara daquela pessoa, meu pote está cheio, e várias outras expressões que a gente usa, né? Chega, já deu para mim, porque domina o coração. A gente tem que procurar sobriedade, autocontrole, para que não crie uma bola de neve, né? Tanto na nossa família, como nas nossas relações interpessoais e até mesmo profissionais, né? E você falou de herança, às vezes as pessoas ficam pensando assim, realmente eu recebi isso como herança. E a gente já falou isso uma outra vez. Está na hora de quebrar essa herança, né? Nós temos como fazer isso, não precisamos repetir os comportamentos que recebemos, e fazendo isso a gente não está mudando só o nosso relacionamento com os filhos, né, com o marido, com a esposa, nós estamos mudando o que a nossa geração está recebendo. Então isso também é muito importante. E uma outra coisa às vezes as pessoas ficam, mas eu não sei como mudar, o que eu faço, o que eu preciso fazer quando vem aquele sentimento assim, da vontade de gritar, de falar. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que Jesus ensinou a amar o seu próximo. Então a primeira coisa, independente do que a gente recebe do mundo exterior, é a gente colocar no nosso coração o que sai dele, né? Então eu não tenho que sair, né, e falar de amor com alguém, ou sair com palavras amorosas com alguém, se aquela pessoa está me dando isso. A decisão é minha de fazer isso. E uma outra coisa a pessoa se exaltou, começou a falar mais alto, não fica falando mais alto também, mantém um tom de voz. Isso daí também é uma coisa que
Você acalma, porque a pessoa não vai ficar gritando com quem não está gritando com ela. Então, primeira coisa, colocar o amor que Jesus ensinou no coração. E segundo, é você não perder a calma, não perder sua tranquilidade, manter seu tom de voz ali, porque aquilo ali vai acalmar a situação. E eu acho que também você falou, revidar é muito ruim. Então, acalma a situação, né? É verdade, é verdade. É isso aí, pessoal. Se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, quer receber os demais, se inscreva para que você receba as recomendações. E é sempre um prazer estarmos juntos aprendendo mais com o Senhor, trazendo coisas boas para a nossa vida, porque a gente precisa, né? A vida tem tanta diversidade, a gente precisa muito da palavra de Deus, da presença de Deus, para que a gente possa viver melhor e usufruir de uma vida que Ele tem para nós. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.